E aí galera, beleza? Bora trocar uma ideia aí sobre o relatório gerencial do mês de março do fundo RPR11, tá? Tem várias informações importantíssimas que você precisa se situar, você que já é cotista e você também que pretende ser cotista do fundo, né? Sobretudo nessa época de preços baixos, né? Se a gente for verificar aqui, nos últimos 6 meses houve uma queda de 14% na cotação do RPR, né? E isso aqui chama muito atenção quando a gente considera os dividendos que o RPR vem pagando consistentemente nos últimos meses, né? Talvez não justifique essa queda absurda que nós tivemos de quase 15% aqui nos últimos 6 meses, tá? Então sim, é uma abertura, é uma possibilidade de entrada bem interessante aqui no fundo, porém, como eu acabei de dizer, é importante que você que pretende entrar no fundo entenda no que esse fundo aqui investe, quais são os pontos positivos, os pontos negativos, os pontos para você ficar em alerta, para que você não entre aí apenas no fluxo da grande maioria das pessoas, que compra quando todo mundo compra e vende quando todo mundo vende, beleza? Então vamos lá, vamos entender um pouquinho aqui das últimas notícias, atualizações do fundo RPR11. Então aqui eu já fiz alguns destaques importantes, tá? Antes de entrar aqui na consideração do gestor, eu destaquei aqui a taxa de performance que eu acho bem interessante, né? Vejam que é 20% do QCD e PCA mais 7% ao ano. E eu fiz questão de destacar isso porque nós temos aí diversos fundos imobiliários do tipo high yield mesmo, né? Que tem aí um benchmark de IPCA mais 4, IPCA mais 5, o que eu acho muito errado, né? Porque se o fundo é high yield, a ideia é que ele bata sim essa margem, esse cupom aí de IPCA mais 5, mais 6, e no caso do RPR é IPCA mais 7, já um pouco mais coerente com o objetivo do fundo em questão, né? Então isso aqui acaba sendo um ponto positivo, muito embora, né, eu seja absolutamente contra esse tipo de taxa nos fundos. Então eu estou sendo extremamente pragmático aqui, né? Eu sei que essa taxa aqui sempre vai existir, e como ela sempre vai existir, tendo aí um cupom de 7 mais 8 e tal, fica um pouco mais coerente, né? Agora as considerações do gestor, tá? Vamos lá. Até o momento, as obras em curso seguem sem problemas e sem percalços de alocação. Então, isso aqui é interessante porque existem vários CRIs aqui no portfólio desse fundo que estão em fase de obras ainda, né? Que não tiveram ainda suas obras concluídas. Então, eles dizem aqui que as obras elas seguem aí sem nenhum tipo de problema. E aí eles continuam aqui, né? A gestão fez uma reserva de lucros para distribuição futura de aproximadamente 7 centavos por cota, buscando a estabilização do crescimento do dividendo até que a tendência de aumento da correção monetária se estabilize, né? Ou seja, até que o IPCA aqui se estabilize. Então perceba, o último rendimento pago pelo RPR foi de R$ 1,33. Porém, eles fizeram aqui uma reserva de 7 centavos, o que é bem interessante, né? Para rendimentos futuros, ou seja, acontecendo aí uma variação abaixo da expectativa de mercado do IPCA, né, do IGPM, do CDI, etc., o fundo tende aí a manter uma regularidade e até mesmo um crescimento, né? Eles até dizem aqui a estabilização do crescimento do dividendo. Então, assim, eu vejo isso aqui com muito bons olhos, tá? Gosto sempre dos fundos que fazem esse tipo de reserva para poder manter a expectativa de dividendo a ser pago, beleza? Aqui embaixo ele continua e fala sobre a operação do Nova Souza, né? Que a gente comentou já em outras oportunidades, que acabou se tornando um equity aí, né? Porque o fundo, aliás, o CRI acabou aí não honrando com as suas dívidas, né? Com os seus compromissos, e aí olha só o que a gestão disse aqui, né? Foi assinado memorando de entendimentos com o atual controlador do empreendimento, onde será realizada uma dação em pagamento ao fundo, prestem atenção, uma dação em pagamento ao fundo de 630 lotes já construídos, totalizando aí um VGV, que seria um valor geral de venda, né, estimado a preço de tabela atual de R$ 23.940.000. E mais 3.911 lotes aprovados e desmembrados a serem realizados obras de infraestrutura que perfazem um valor geral de venda adicional a preço de tabela atual de R$ 148 milhões, tá? Olha só que interessante, né? A gestão contratará prestadores de serviços para as vendas dos lotes prontos e avaliará eventuais parcerias para o desenvolvimento das demais fases do projeto. A conclusão da transação está sujeita à assinatura dos contratos definitivos que estão em confecção. Então vejam só, galera, resumindo isso aqui para você cotista, tá? Então o que acontece, né? Esse CRI aqui acabou não tendo a sua dívida honrada por parte desse credor, né, do Nova Souza aqui na Paraíba, né? E aí, em contrapartida, foi assinado um acordo onde foi cedido
os lotes que já foram, 630 lotes que já foram construídos, para que o RPR seja o novo dono desses lotes, né? Para que ele consiga aí gerar receitas através da venda desses lotes já construídos, para que consiga quitar aí a dívida originária do CRI. Então, basicamente, foi uma troca aí de valores, né? Ao invés de receber em dinheiro, o fundo está recebendo em lotes, e ele até diz aqui que a gestão vai contratar prestadores de serviço para venda desses lotes, para que a gente consiga, né? Para que o RPR consiga realizar as vendas desses lotes e, por consequência, ter de volta esse dinheiro que foi emprestado para este CRI, tá? Então isso aqui é bem importante. Existem vários investidores que não gostam muito dessa situação, né? Na verdade, ninguém gosta, né, pessoal? Sendo bem honesto, nenhum investidor quer ter a sua dívida aí trocada por bens imóveis, né? Por lotes, etc. A gente quer o dinheiro em si. Então, na verdade, aqui foi uma situação excepcional mesmo, que de fato ocorreu com essa operação e que é dos males o menor, né? Pelo menos aqui o fundo conseguiu esse acordo, né? Esse memorando de entendimentos aqui com este CRI, para conseguir aí ressarcir esse valor, ainda que de forma indireta, até que as vendas sejam concluídas, tá? Isso é bem importante. E aqui ele continua, né? O saldo devedor atual da operação Nova Souza está em aproximadamente 22 milhões de reais, ou 1,85% do patrimônio do fundo. A gestão considera muito positiva e satisfatória a negociação em curso. Bom, agora vendo aqui as considerações macroeconômicas, eu destaquei só o finalzinho aqui, né? Em um cenário de inflação abaixo de 2 dígitos, com tendência de baixa da taxa básica de juros, a gestão é mais otimista quanto ao cenário de poder de compra da população, o que refletirá positivamente na performance das carteiras e possivelmente no valor da cota no mercado secundário. Isso aqui com certeza é uma verdade, né? A gente tem aí uma tendência de redução da taxa básica de juros, muito por conta da inflação estar, a princípio, sob controle, né? E isso, claro, irá impactar diretamente a cotação do fundo, porque quando a taxa de juros cair, a atratividade da renda fixa será menor, né? E aí os investidores tendem a voltar para a renda variável, e é justamente por isso que eu vejo, tá? Eu vejo como uma grande oportunidade de entrada o preço que está sendo negociado hoje, tá? Vejam que é o menor preço desde que o fundo existe, né? Desde 2020 aí, tem quase 3 anos, né? Agosto de 2020, é o menor preço de longe, né? De longe. Então, assim, eu acredito que com os próximos meses, tendo aí uma redução da taxa de juros, esse fundo aqui tende a subir e voltar muito próximo do seu valor patrimonial, né, que é em torno de R$100 por cota, tá? As movimentações, vejam que não teve quase nada, né, foi só uma integralização aqui de 1.700.000 do CRI de Paula, né, então o fundo ficou bem tranquilo aqui nesse mês de março, não teve quase nada movimentado. Aqui a cota patrimonial que eu havia comentado, né, de R$101,67. Então a tendência é que essa cotação aqui, vejam que ele caiu bem mais, né? A gente viu ali que no último pregão tá R$87, né? E aqui no final do mês de março estava em 93, então na verdade está bem menor aqui. Então vejam que a tendência com os juros caindo, com a Selic caindo, é que este valor aqui, né, se aproxime deste valor aqui, tá? Essa é a tendência, beleza? Agora aqui, vocês sabem que eu gosto bastante de analisar DRE, né? E eu gosto bastante deste DRE, porque este DRE, na minha concepção, é extremamente completo. Vejam que a gente tem aqui o comparativo de todos os meses anteriores, né? Alguns fundos, por exemplo, acabam optando por manter só dos últimos 3 meses, por exemplo. Então, às vezes, se a gente quiser fazer um comparativo um pouco mais extenso, né, a gente tem que baixar vários relatórios para poder comparar os meses. Alguns fundos, inclusive, mostram apenas do mês e do mês anterior, né, o que é muito bizarro, mas não é o caso do RPR. Então, ponto positivo aqui por esse DRE bem completinho. Eu destaquei aqui as receitas de juros de atualização monetária para conversar um pouquinho com vocês. Então, olha só. Lá em abril, né, a receita de juros era na casa de 4,8 milhões e vejam que ela foi subindo aqui consistentemente até o mês de dezembro, né? Isso porque nós tivemos algumas emissões aqui do fundo, né? Vou até comentar com vocês mais embaixo ali, o que acabou aumentando aí, claro, a sua alocação, né, em CRIs e por consequência aumentando a sua receita de juros também. Eu vou até descer um pouquinho aqui antes de continuar, só para verificar essa situação. Olha só, aqui a gente tem a evolução do patrimônio líquido, né, do fundo. Percebam que em 2022 nós tivemos aqui 2 emissões, né, a 6ª emissão
no valor de 444 milhões de reais. E em outubro, no finalzinho do ano passado, a 7ª emissão de 185 milhões de reais, tá? Então é natural, de fato, que os juros ali tenham aumentado, justamente porque houve uma maior alocação do fundo em novos CRIs, né? Então é natural que isso aqui tenha aumentado. Agora, olhando para a atualização monetária, que aí sim é onde o bicho pega, né? Sobretudo por conta dos meses onde houve deflação no ano passado, né? Vejam só, ele mantinha uma média de 4,8, 5,8, 5, né? 4, e aí começou a cair. De 4 foi para 1 milhão, olha só a diferença aqui, né? Caiu aqui quase 80% no mês de agosto para o mês de setembro, né? E depois teve mais uma porrada, chegando a 368 mil reais apenas de receitas. Isso por conta da deflação que nós tivemos, tá? Então veja que mesmo assim, mesmo em períodos de deflação, por conta do portfólio desse fundo, ele ainda conseguiu manter uma receita baixinha aqui de atualização monetária, né? Talvez aí por conta da sua parcela em CDI, né? Em outros indexadores e tal. Aqui em novembro ele começou, a atualização monetária passou a ter uma leve recuperação, né, passando para quase 1 milhão de reais, e aí depois disso o céu é o limite, né, pessoal? Chegou aqui a 3 milhões e 600, manteve em janeiro, em fevereiro 4.700, em março 4.400. Então veja que já normalizou essa parcela de receitas, tá? E vejam que é uma receita extremamente significativa perante o seu juro, né? É quase metade, ó, 10 milhões em juros e quase 4 milhões e meio em atualização monetária, tá? Então, tendo aí uma persistência da inflação, né, ainda que em patamares mais baixos, mas não deflacionária, eu vejo que esse fundo aqui vai entregar excelentes dividendos, como ele já vem entregando, tá? Como ele já vem entregando. Percebam que aqui no mês de setembro e outubro, quando a deflação mais impactou o fundo, ele manteve uma distribuição de R$ 1,31 e R$ 1,13, né? Foi extremamente positivo aqui para o fundo, tá? Assim, positivo não, né? Foi bem resiliente o fundo, melhor dizendo, e a partir daí ele foi subindo os seus dividendos distribuídos, subindo aí para R$ 1,11, R$ 1,21, R$ 1,25, R$ 1,30 e por fim aí no mês de fevereiro, aliás, no mês de março, R$ 1,33, tá? R$ 1,33. E aqui, pessoal, eu destaquei também a reserva de lucro, que foi o que eu já comentei lá em cima, não vou perder muito tempo aqui, mas eu acho bem interessante. Vejam que o resultado do fundo foi de R$ 16.398.092, mas ele distribuiu apenas R$ 15.528.080, tá? Essa diferença aqui é justamente esse R$ 870.013 que o fundo optou por fazer uma reserva. Então isso aqui corresponde a 7 centavos por cota, tá? Bem interessante, o que deve trazer aí um grande respiro para o fundo, né? Em meses onde a atualização monetária não seja tão expressiva como vem sendo, tá? Outra informação importante que eu destaquei aqui também é a questão desse DRE ser baseado em regime de caixa, né? Isso aqui significa que todas essas informações, elas são baseadas conforme elas entram no caixa da empresa. Ao contrário de muitos fundos que divulgam aí com base no regime de competência, tá? Não é que seja um erro, um seja melhor, outro seja pior. É que assim a gente consegue ter uma melhor visualização do fluxo de caixa da empresa. Lembrando que o regime de competência, ele registra as receitas e as despesas com base no seu fato gerador e não com base necessariamente quando o recurso entra no fundo. Bom, continuando aqui, pessoal, eu destaquei também a rentabilidade, né, os dividendos distribuídos do fundo dos últimos aí 5 meses, né? Olha só que interessante, ele vem numa crescente bem positiva, né, de R$ 1,11 lá em novembro, subindo para R$ 1,33 agora no mês de março, tá? Então isso aqui a gente percebe que que ele chegou aqui, vamos dizer, no fundo, né, 1,13, 1,11, e agora a tendência é justamente ela subir, a não ser que nós tenhamos outros meses de deflação, né, o que não deve acontecer, quase impossível que aconteça, improvável que aconteça, né? Então a tendência é que o fundo mantenha aí um rendimento de 1,40 até 1,50 aí nos próximos meses, tá? E aqui eu destaquei também o yield anualizado em relação ao valor patrimonial, tá? E não em relação ao valor de cota. Isso aqui é bem interessante. Então veja que ele representa um yield mensal de 1,31% e anualizando, né, de 16,88% sobre o valor patrimonial do fundo. Então veja que ele está bem saudável em relação ao seu retorno sobre o patrimônio, né? Isso aqui eu acho bem positivo, bem interessante para o fundo, tá? Aqui eu destaquei também que ele distribuiu R$ 17,00 nos últimos 12 meses, né? E 3,88 somente agora em 2023, né? Isso aqui por cota, é claro. Beleza? Aqui, galera, eu destaquei um pouquinho da liquidez do fundo, né? O mercado secundário aqui, a gente percebe que ele é um fundo extremamente líquido, tem muitas negociações diárias, tá? A gente chegou aí no mês de março com uma média de 3.300.000
reais de negociação, de movimentação financeira no fundo por dia, ou seja, esse aqui é um fundo extremamente líquido, de fácil entrada, fácil saída. Então você que considera entrar no fundo, tenha certeza que nesse ponto de vista você está bem tranquilo, tá? Você vai ter sempre aí investidores comprando e vendendo o fundo. Aqui eu destaquei também o número de cotistas, né? O crescimento de cotistas do fundo. Então veja que ele saiu aí de 53 mil lá em abril de 2022 e agora em março já está com 92.700, né? Ele quase dobrou, quer dizer, aumentou aqui 80%, né, da sua base acionária. Isso aqui eu achei bem interessante, ainda que nos últimos 3 meses tenha tido uma estagnação, né? Veja que ele foi de 92,4 para 92,8 no mês de fevereiro, e agora no mês de março deu uma caidinha, né? 92,7. Então, assim, ele deu uma certa estagnada, muito por conta da taxa de juros e tal, que a gente já comentou em outras oportunidades, né? Mas não deixa de ser uma base acionária extremamente interessante e grande, né? A gente está falando aí de quase 100 mil cotistas, tá? Isso aqui é bem positivo. Aqui eu já falei para vocês, né, do patrimônio líquido, das emissões, das 2 emissões que foram feitas aí em 2022, tá? Aqui a gente tem a carteira de CRIs do fundo. Recomendo que você baixe esse relatório e analise, né, operação por operação. Não vou fazer isso aqui, senão o vídeo vai passar de 20 minutos, não é esse é o meu objetivo, tá? Mas eu vou comentar sim sobre um pouquinho do portfólio dele mais abaixo, tá? Aqui a gente tem a alocação, vejam que ele é um fundo que investe majoritariamente em multipropriedade e loteamento, juntando aqui nós teríamos quase 56%, né? Seguido aí por residencial horizontal, 14,9%, residencial vertical, 8,8%, corporativo, 5,5%, home equity, 3,4% e outros aqui, 10,8%, tá? Então vejo que ele é bem diversificado nessa segmentação, mas é importante destacar que esses dois em específico costumam, tá? Via de regra, são sim segmentações mais arriscadas, né? E é natural que assim seja, porque essa é a proposta do fundo. O que o fundo propõe para o investidor é sim um risco-retorno positivo. Então o fundo vai estar exposto a segmentações mais arriscadas, claro, em teoria, buscando com isso, com esse risco, aumentar o prêmio para quem decide investir nele. E é o que o fundo vem realizando aí desde a sua existência, né? Não à toa, muitos investidores consideram esse fundo aqui o melhor high yield, tá? Justamente por conta dessa relação risco-retorno. Então, é importante que você tenha esse conhecimento também. Aqui ele vai falar um pouquinho da subordinação, né? A maior parte aqui da subordinação dos CRIs desse fundo são de série única, seguido aí de sênior com 17%, né? A única é 67%, e mezanino 7,3%, subordinada 7,8%, tá? Interessante para quem gosta de analisar a subordinação. Aqui a distribuição geográfica é um fundo bem distribuído, né? Apesar de ter uma alocação maior em São Paulo com 25%, mas é um fundo que atua em vários estados do Brasil, tá? Aqui, pessoal, tem mais umas informações interessantes, né? Já caminhando para o final do vídeo. Primeiro, a alocação, vejam que é uma taxa média de IPCA mais 12,90, IGPM mais 11,20 e CDI mais 10, né? Isso aqui realmente é insano. É um cupom aqui bem alto, né? O que traz aí duas situações. Primeiro, maior receita para o fundo, claro, ele está cobrando uma taxa de juros bem alta aí para quem toma dinheiro dele como empréstimo, né? Porém, o outro lado da moeda é o seguinte, os devedores aqui têm mais dificuldade de honrar com essa dívida justamente pelo valor dos juros, né? Então, assim, é natural que fundos high yield tenham aí uma taxa de inadimplência um pouquinho mais alta do que outros fundos, né? Porém, é justamente aquela questão que eu acabei de falar, né? Do risco-retorno. No momento, pessoal, a carteira desse fundo aqui, na minha concepção, está extremamente saudável, tá? Então, apesar dessa taxa robusta, dessa taxa bem elevada que nós temos, eu vejo que o fundo ainda tem uma certa saúde, beleza? Aqui eu destaquei também a proteção contra a deflação, vejo que é um fundo quase 100% protegido. Muito por conta disso, lá nos meses que a gente viu, né, de setembro, outubro e novembro, não teve atualização monetária negativa, né, foi um valor baixinho, mas não foi negativo. Isso aqui é bem importante que os fundos tenham. E aqui eu destaquei também o LTV, né, já comentei com vocês em outras oportunidades, quanto menor o LTV, mais garantias existem na operação. Então percebam que esse fundo aqui tem a maior parte das suas operações entre 25% e 50% de LTV e entre 50% e 75% de LTV, que é justamente esse 28,4% e 29,7% aqui.
tá? Então a gente está falando aí de quase 58%, né? E de LTVs nessa faixa aqui. E aí ele tem também aqui LTVs abaixo de 25% na proporção de 14,9%, tá? Bem interessante. Lembrando que sempre que esse LTV for baixo, significa que as operações têm bastante garantias, né? Mais do que o dobro do valor tomado como empréstimo na operação. E aí ele também tem 27% em LTVs acima de 75%. Então, no geral, eu vejo aqui como um LTV, né, uma carteira de LTV coerente. Né? Ele tem aí LTVs mais seguros, LTVs médios, LTVs mais arriscados, tá? Bom, para finalizar aqui, pessoal, eu sei que o vídeo já está um pouquinho longo, então se você assistiu até aqui, considere deixar o seu like aí, beleza? Ajuda bastante o vídeo a impulsionar. E se inscreve no canal também para a gente bater os 3.000 inscritos, beleza? Essa informação aqui de baixo, eu tenho certeza que a maior parte de vocês desconhecia, tá? Desconhecia, isso aqui é bem interessante. Antes, olha só, a gestão diz aqui que se eles tivessem 100% do portfólio alocado, tá? Eles teriam aí um rendimento médio, eles teriam aí um dividendo mínimo por cota esperado de 99 centavos, mais o indexador das operações, menos a despesa não recorrente. Então veja que é um fundo que tende a pagar assim, né, a expectativa mínima, lembrando que isso aqui é o dividendo mínimo, tá? É de 99 centavos mais o indexador. Então talvez algo em torno de 1,20, 1,30 aí, que é o que de fato o fundo vem pagando, né? Ele pagou aí 1,33 nesse mês de março, que é bem interessante. E para finalizar o vídeo, olha só que interessante, né? Vários fundos têm essas peculiaridades, e você precisa ter consciência disso para que você não caia E agora, para finalizar o vídeo, pessoal, essa questão aqui, tá? Vários fundos têm essa situação aqui de atraso na reposição da atualização monetária. E muitas vezes você, por desconhecer essa situação, acaba seguindo a manada, né? Às vezes a inflação ali está alta, no mês de fevereiro, por exemplo, vem uma inflação aí de, sei lá, 0,90, uma inflação bem alta. Porém, aí no mês de março, o fundo não pagou aquilo que você esperava por conta da inflação. Mas por que ele não pagou? Por conta disso, olha só, o percentual da carteira é atualizado da seguinte maneira. Tá? 9,55% do portfólio do RPR é sobre o indexador de 3 meses atrás. Tá? Então, quase 10% da carteira dele ele vai se basear na variação do IPCA, na variação do IGPM, na variação do CDI, 3 meses atrás, ou seja, lá de janeiro, dezembro, janeiro, tá? 64,78%, quase 65% do fundo, ele vai fazer referência ao indexador de 2 meses atrás. Tá? Isso aqui é fundamental que você entenda, tá? Então, a indexação desse fundo aqui, a maior parte dela vai se dar sempre com um atraso de 2 meses. Então, vamos supor uma situação aqui, né? Digamos que o mês de abril tenha registrado uma deflação, né? Uma inflação negativa de menos 20%. No relatório gerencial do RPR, tá? Do RPR, lá do mês de abril, né, que ele vai divulgar só em maio, a linha de correção monetária lá no DRE não vai estar negativa e também não vai estar próximo de zero, como a gente teve ali no caso aqui do mês de outubro e novembro, né, que teve uma receita bem baixinha aqui, ó. Isso não vai acontecer no mês na coluna de abril se nós tivermos uma deflação no mês de abril. Por quê? Porque 65% da correção monetária é de 2 meses atrás. Então, o impacto que o fundo vai ter vai ser sempre com 2 meses de atraso. Então, assim como se a deflação em abril for de menos 20, a gente só vai sentir isso lá no mês de junho. Se a inflação no mês de abril também estourar, for para, sei lá, 1,5%, algo surreal, a gente só vai sentir esse acréscimo na receita de atualização monetária lá em junho. Tá? Então tenham consciência de que existe esse atraso na reposição da atualização monetária desse fundo aqui. Na verdade, não só desse fundo, né, como vários outros fundos, só que muitas vezes, além da gestão não divulgar essa informação, quando divulga o investidor não presta muita atenção e não se atenta a essa situação. Tá? Então isso aqui é muito importante, beleza? Pessoal, acho que é isso. Deu para abordar bastante aí, talvez seja o vídeo mais longo aqui do canal, mais completinho aí, trouxe todos os pontos positivos aí, negativos, todas as ponderações que a gente precisa fazer em relação ao RPR, né? Então espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, considere se inscrever no canal, curte esse vídeo e dá aquela moral pra gente, beleza? Valeu!